Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Será que servir as pessoas, dedicar a elas o meu tempo, os meus recursos, a minha presença, vai fazer diferença na minha vida? É o que nós vamos falar nessa manhã no nosso Devocional Bom Dia com Propósito. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, já quero me apresentar. Eu me chamo Ellen Silva, estou com você aqui diariamente, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã, desafiando todas as barreiras da vida para transmitir para você conteúdo de qualidade, palavra de sabedoria, de edificação, que aumenta a tua fé, te encoraja aí a continuar a caminhada com Deus, com fé em Deus, vivendo aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, como manual de vida eterna, que é a Bíblia. Então eu já convido você nesse momento, se puder, pegar a sua Bíblia aí. Eu gosto sempre de intimar você a pegar a sua Bíblia para você conferir junto comigo a leitura, para você ver que nós estamos lendo algo que realmente está escrito, não é algo que nós estamos fantasiando, né? A gente sabe que estamos vivendo tempos difíceis, onde há distorções de ensinamentos, então nada mais sábio e inteligente do que você conferir aí. Então pega aí comigo. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, uma linguagem simplificada, que é a que eu mais costumo usar aqui no programa. Eu vou ler aqui com você em Mateus. Vamos começar lendo Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 25, tá? Mateus 20, 25. Essa semana nós vamos estar falando sobre a generosidade, o servir o próximo, o amar realmente como Jesus ensinou. Será que isso faz realmente diferença na nossa vida? Será que não é um ato só simbólico de fé? Porque se Jesus deixou como mandamento, se ele não só nos incentivou a fazer, mas ele deu o exemplo prático, ele mesmo fez, ele mesmo realizou esse feito de se doar, de servir, de tanto nos instruir como o maior é que serve, como sendo ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele mesmo se dispôs a servir. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E esse servir, ele faz diferença na minha vida? Vamos aprender então. Mateus capítulo 20, versículo 25, vamos ler, que diz: o texto está falando sobre um pedido de uma mãe, uma petição. Uma mãe chegou diante de Jesus e fez um pedido a ela. Que pedido seria esse? Vamos ler já o final da história, mas eu vou explicar para você. Versículo 25 diz: Jesus os chamou. Jesus os chamou. Chamou quem? Chamou os dois filhos dessa mulher. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ponto. Encerrou aqui esse texto, esse diálogo aqui entre Jesus e os filhos de Zebedeu. Quem veio fazer um pedido a Jesus? A mãe dos filhos de Zebedeu, mulher de Zebedeu. Veio pedir o quê? Senhor Jesus, e quando tu se assentar à direita do Pai, coloca os meus filhos bem do teu ladinho ali, numa posição privilegiada, por favor. Foi esse o pedido que ela fez. A Bíblia vem dizer aqui ainda nesse texto que houve aqui um espanto, um susto dos outros discípulos, tipo assim, uma indignação, como assim? E esses rapazes acham que são para ter prioridade? E a resposta de Jesus foi muito sábia. Ele disse: não, compete a mim escolher o lugar que cada um vai se assentar ali ao meu lado, ao lado do meu Pai. Compete ao meu Pai escolher. E ele disse: ainda que vocês beberão o meu cálice, ele diz assim: olha, certamente vocês beberão o meu cálice, mas assentar-se à minha direita não compete a mim escolher, compete ao meu Pai. E ele vem agora, nessa leitura que nós fizemos a partir do versículo 25, fazendo toda essa descrição. Olha, vocês querem ser importantes, vocês querem ser grandes, vocês querem estar em posições de destaques. Eu quero dizer que para vocês, se aplicando na vida de vocês, o ensinamento, a regra aqui para a vida de vocês discípulos, vocês que querem me seguir, vocês que creem em mim, vocês que estão dispostos a obedecer aquilo que eu ensino, eu quero dizer que para vocês devem, não é só aqui uma orientação, que sabe, se vocês quiserem, mas aqui meio que uma ordenança. Vocês devem ser os que servem, vocês devem ser servos uns dos outros, se o interesse de vocês é ser maior. Porque esse é o exemplo que eu estou dando para vocês. Aí ele encerra o texto dizendo: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, onde entra o texto central, aí, a mensagem central de hoje, da semana inteira, que nós vamos ver tantos outros depoimentos aí, outros relatos bíblicos, outras histórias que nós vamos conhecer essa semana. Nós vamos falar também sobre dinheiro, riqueza, né? É de Deus isso. O que a Bíblia vem falar sobre a gente buscar prosperidade, buscar riqueza, buscar dinheiro? Qual a finalidade disso? O que Deus nos deixou como instrução? Nós vamos falar sobre isso porque nós vamos, faz parte dessa questão de servir, essa questão de generosidade. Por quê?
Porque o dinheiro, de uma certa forma, ele é munição, ele serve de munição. Porque se eu tenho condição financeira, eu posso fazer muitas coisas pela vida do meu próximo, entendeu? Então nós vamos entender exatamente a instrução bíblica, mas não é a mensagem central de hoje. Eu queria ler só mais uma palavra com você. Você vai virar a página aí da sua Bíblia, se você ainda está em Mateus aberto aí. Mateus 22, isso, você vai ler. Perdão, Mateus 23. 23, 11, vamos ler só um pequeno texto. Aliás, o texto aqui de Mateus, o discurso de Jesus que está aqui em Mateus 23 é um pouco tenso, é um pouco sério, é um pouco... para algumas pessoas fica um pouco confuso, mas se você tiver uma pessoa te instruindo, se você tiver uma Bíblia de estudo, melhor dizendo, um estudo mais completo, você consegue entender tudo que Jesus está instruindo aqui, porque ele está falando em específico para um grupo de pessoas que não eram seus discípulos, mas para um grupo chamado fariseus, os doutores da lei da época, que de uma certa forma viviam de uma forma hipócrita, né? Conheciam a letra de lei, mas não viviam a essência, aquilo que Deus lhes instruía na lei, própria lei mosaica, e aí que Jesus replicou, que desde o início vem sendo dito isso, né? E eles inclusive não creem em Jesus, não aceitam Jesus como sendo o Messias, como sendo o rei. E aqui Jesus, nesse discurso, falando para eles várias exortações: ai de vocês, hipócritas, que somos como sepulcros caiados, ou seja, vocês aparentam externamente ser muito santificados, ser muito espiritualizados, ser muito isso, mas por dentro vocês estão podres, o coração de vocês, enfim. O texto é muito forte, muito chamativo, muito forte, uma repreensão densa para essa galera aqui. Mas nós vamos ler o versículo 11, que vem dizer: o maior entre vocês deverá ser o servo. Ou seja, enfatizando aquilo que nós acabamos de ler aqui sobre a mãe dos filhos de Zebedeu, sobre esse pedido dela aqui, e Jesus já estava dizendo: maior é o que serve. E ainda que ele vem e diz para os fariseus de novo, ainda a mesma fala, ele repete a mesma fala: o maior entre vocês deverá ser o servo. Ou seja, essa é a instrução de Jesus. E aqui entra a mensagem central dessa manhã: como servir o meu próximo pode mudar a minha vida. E já nós vamos ler outro texto em Provérbios, que nós vamos ver outra classe de próximo. Porque quando eu penso assim, servir o meu próximo, que legal, eu posso ir num abrigo, fazer uma doação de fraldas, de alimento, posso fazer uma doação de cobertores, posso fazer uma doação de roupas, enfim, posso fazer uma doação num abrigo de pessoas necessitadas, seja ele de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência física, enfim. Eu posso estar aí atendendo a esse público, servindo, sendo útil de alguma forma, doando o meu tempo, doando também as minhas atividades profissionais de alguma forma, meu conhecimento técnico, que eu quero dizer, certo? Mas quando esse ponto toca eu doar, ou seja, eu servir, eu transmitir Jesus, que quando eu estou servindo o meu próximo, Jesus até fez essa comparação, tipo assim, quando vocês estão ajudando o próximo, vocês estão ajudando a mim. Quando vocês estão alimentando um faminto, é como se você estivesse alimentando a mim. Quando vocês estão aquecendo uma pessoa com frio, né, com agasalho, com mantimento, quem seja, é como se você estivesse fazendo a mim. Ou seja, ainda tem outros trechos, por exemplo, em Provérbios, que vem dizer: quem ajuda o pobre, ajuda o necessitado, empresta para Deus. Ou seja, é como se nós ficássemos com uma dívida, né? Deus ficasse em dívida conosco, que em algum momento ele vai nos pagar. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Quem ajuda o próximo empresta para Deus. E quando nós falamos sobre esse público necessitado, a pessoa que é um morador de rua, a pessoa que, enfim, de qualquer outro grupo que nós possamos ajudar de forma voluntária, grupo comunitário, enfim, qualquer ONG, isso soa um pouco, como é que se diz? Isso soa um pouco simples de fazer. Como assim simples, Ellen? Se eu vou ter que dedicar o meu tempo, se eu vou ter que dedicar os meus recursos, se eu vou ter que dedicar tanta coisa ali para eu poder abençoar a vida daquela pessoa, meu conhecimento técnico, enfim. Como você pode dizer que isso é simples? É simples comparado a quê? Vamos fazer assim, né? Essa separação pra gente entender. É simples comparado quando eu tenho que abençoar e ajudar o meu inimigo. Aquele que me perseguiu, aquele que falou mal de mim, aquele que me difamou, aquele que me causou um prejuízo financeiro, aquele que me traiu, me apunhalou pelas costas. Na hora que eu tenho que ajudar essa pessoa, aí eu sou confrontada. Aí eu tenho meu orgulho sendo moído, sendo triturado. Aí eu vivo realmente aquilo que Jesus disse: olha, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Aí nesse momento eu tenho que me negar. Eu tenho que me jogar no chão, de uma certa forma, em sinal de humilhação, e dizer: Pai, sozinho eu não consigo não. O meu orgulho está falando mais alto. O que eu quero em relação a essa pessoa é me vingar. O que eu quero em relação a essa pessoa é um senso de justiça aguçado, que na verdade é uma vingança, assim, é uma mágoa que está aqui no meu coração. O que eu quero em relação a essa pessoa não é ajudar ela. Eu quero que ela morra, eu quero que ela passe fome, E aí vai vindo os nossos sentimentos carnais, falando mais alto, gritando dentro de nós. Mas só Jesus, através do poder do Espírito Santo, pode trazer para nós
esse senso de obedecer aquilo que ele deixou escrito, esse senso de eu tenho que fazer pelo meu próximo, eu tenho que agir como Cristo agiria, eu tenho que amar independente do que fizeram comigo. Tem um trecho do meu livro, eu já quero abrir aqui o parêntese pra falar do meu livro, que eu tô esquecendo nos últimos dias, semana passada inteira era pra eu ter falado e acabei esquecendo. Mas tem um trecho que eu falo assim, ó, não importa o que fizeram com você, não importa. Comigo fizeram coisas horrorosas, horríveis. Eu poderia ficar aqui dias só gravando vídeos e contando episódios pra você. Mas o que eu posso dizer? Das piores coisas que fizeram conosco, seja pessoas da nossa família ou não, pessoas de fora, seja quando a gente era criança, indefesa, ou já na fase adulta, nada do que fizeram conosco justifica nós sangrarmos em outras pessoas, nós trazermos esse senso de vingança e aplicar ele na vida das pessoas, nos tornarmos pessoas amargas, pessoas ruins, pessoas vingativas, pessoas odiosas. Por exemplo, esse respaldo se utiliza as pessoas que estão lá, que não estão atrás de transformação, pelo contrário, estão cegas, completamente cegas pelo desejo de vingança. Pessoas, por exemplo, que explodem o avião, explodem um prédio inteiro, porque fizeram algo, algum fato aconteceu com ele, com ela na infância, que a fez ficar desacreditado da humanidade. Essa pessoa foi, de uma certa forma, treinada, teve a sua mentalidade ali preparada para ser um vingador, de uma certa forma. Então, o senso de fazer justiça com as próprias mãos, que na verdade é uma vingança, não uma justiça, a pessoa acaba ferindo inocentes. Então, você consegue entender que, independente do que A, B e C fizeram comigo no passado, seja da minha família, seja de fora, isso não me dá uma autoridade legal, nem no mundo dos homens, nem na lei dos homens, nem no mundo espiritual, ou seja, que o mundo espiritual tem também leis espirituais, regidas e criadas por Deus. Nada disso me dá uma autoridade legal, humana ou espiritual, nada disso me dá autoridade para ir lá e praticar o mesmo que fizeram comigo. Me ofenderam, eu vou lá e ofendo outros também. Me bateram, então eu vou lá e bato em outros. Me abusaram de mim, então eu vou lá e vou replicar isso. Não. Nada do que fizeram comigo justifica o fato de eu continuar aí com a minha ferida aberta, sangrando por onde eu passar na vida de quem quer que seja. Ou seja, é minha responsabilidade fechar essa ferida, buscar a cura, buscar a Deus, buscar conhecimento, ou seja, me curar, estar em constante busca para me curar, para que eu não sangre em outras pessoas. Ficou claro? E aí, voltando aqui, ainda tô dentro do parênteses do livro, voltando aqui para falar do meu livro, olha, não sei se tá dando para ver, livro Raízes de Amargura. Nós já marcamos a data do lançamento, eu tinha avisado para vocês ficassem ligadinhos no canal, que a gente ia avisar aqui, mas se você não me segue no Instagram, quando terminar aqui a live, eu vou deixar aqui nos comentários um arroba para você me seguir no Instagram, porque dia 13 de abril, aqui em Divinópolis, onde eu moro, nós vamos ter o lançamento presencial. Vai ser aí um coffee break muito bacana. Então eu vou deixar lá no Instagram até o endereço para quem quiser participar, para quem quiser o livro autografado, para quem quiser levar o livro lá. Mas antes disso, nós vamos ter o pré-lançamento. Como que é o pré-lançamento? Nós vamos estar divulgando a venda do livro. No Instagram eu vou estar fazendo tudo isso. A venda do livro de forma física e de forma digital. Às vezes você quer comprar ele em e-book, tem um hábito de ler mais pelas telas, né? Pelo tablet, pelo celular, enfim. E aí nós vamos estar divulgando. E no pré-lançamento você vai poder adquirir o livro com 20% de desconto. Com 20% de desconto você adquire nos dias 4 e 5 de abril. É o pré-lançamento. Só esses 2 dias. O carrinho vai abrir e vai fechar no final do dia 5. Porque depois vai ser vendido, volta ao valor normal, vai ser vendido no lançamento, na data do lançamento. É um livro valioso, maravilhoso, com a mensagem central que nós pretendemos alcançar o máximo de pessoas possíveis do público adulto, né, seja homens, seja mulheres, que a mensagem central é o quê? Como romper ciclos geracionais e curar feridas emocionais. Tá? Então já fica aqui meu aviso, e para você me seguir depois no Instagram, para você ficar a par dos detalhes que eu vou mantendo o público informado lá, tá bom? Voltando aqui para nossa mensagem central do servir o meu próximo, o desafio de servir o meu inimigo, porque servir o necessitado desconhecido é fácil. Servir a pessoa que eu amo é fácil também. Não exige tanto de mim. Vai exigir o meu tempo, vai exigir um pouco do meu recurso, vai exigir, né? Não vai exigir tanto de mim. Agora, na hora que eu tenho que servir o meu inimigo, a pessoa que me prejudicou, a pessoa que me apunhalou pelas costas, enfim, na hora que eu tenho que servir essa pessoa, é a hora em que exige muito de mim, porque exige o verdadeiro negar a mim mesmo. E isso é que causa grande transformação de vida. Não que ajudar uma entidade, uma ONG, uma comunidade, enfim, não que ajudar um necessitado na rua,
não vai fazer diferença na minha vida. Pelo contrário, vai fazer muita diferença. E nós ainda vamos falar essa semana inteira sobre essa questão de ajudar os pobres necessitados, que a Bíblia também vem citar muitas vezes esse grupo de pessoas, viúvas e órfãos. E nós vamos entender isso essa semana. Mas eu quero convidar você agora a ler um último texto que está em Provérbios 25, 21. Se você quiser até deixar aí anotado salva aí nas suas anotações para depois você ir reler alguns textos da Bíblia, aliás, a Bíblia toda, né, gente? Mas aí eu faço uma ressalva, assim, porque eu sei que algumas pessoas têm mais desafio com a leitura, têm mais desafio para encontrar tempo, sim. Mas alguns textos da Bíblia nós precisamos ler e reler de tempos em tempos. Eu li mês passado, vou voltar e vou ler esse capítulo de novo, porque esse aqui é o que eu preciso viver, isso aqui tem que ser a mensagem central da minha vida, né? Não anulando os outros textos, por isso que nós estamos aqui nesse devocional fazendo leitura diária, constante, leitura, reflexão, oração, né? Provérbios 25, 21, que diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. É por isso que nesse momento eu entendo algumas pessoas que dizem: eu não quero seguir, eu não quero nem conhecer, eu não quero aprender, não quero. A pessoa quer se excusar, né? Defender de uma certa forma diante de Deus, dizer: eu não sabia, eu não conhecia, não dá, é muito difícil, porque é desafiador, confronta o nosso ego, confronta o nosso eu interior, confronta a nossa carnalidade, né? Confronta a nossa natureza adâmica, que eu estou sempre falando aqui, nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque a minha vontade não é de ajudar meu inimigo, minha vontade é de manter ele bem longe de mim, minha vontade é de fazer tal coisa, minha vontade é de pensar tal coisa, mas não é isso que Deus está nos instruindo, não é isso que Jesus nos deixou escrito. Porque no momento que eu ajudo meu inimigo, eu estou mostrando não para ele, mas para mim mesmo, dentro de mim, para o próprio Deus, não só a minha intenção, a minha vontade profunda de mudar, né? E o ajudar aqui, gente, não é aquele ajudar com deboche, não é aquele ajudar, olha, vou ajudar para provar quanto que eu sou bonzinho e vou dar aqui uma esmola. Não, é aquele ajudar de todo o coração. Mesmo que ainda esteja doendo, mesmo que eu ainda lembre do episódio que a pessoa fez, mesmo que eu ainda lembre de todas as situações, mas eu sou maior do que a minha dor. O plano de Deus na minha vida é maior do que a minha dor, maior do que o meu plano de vingança. Ou seja, no momento que eu sirvo o meu inimigo, eu faço toda a diferença na minha própria vida. Tanto é que isso que eu chamo de, eu já falei até esse termo em outras lives, o contra-cultura. Por quê? O mundo tem uma cultura, o mundo segue uma cultura. Ou seja, bateu, devolve o tapa. Fizeram isso com você, vai lá e faz pior. Traiu você, vai lá e faz o dobro. Se vinga também. Ou seja, essa é a cultura do mundo. É sempre um ato de violência instigando o outro. E assim nunca termina, nunca cessa o ciclo. Ninguém nunca para interromper o ciclo da violência, do abuso, do derramamento de sangue, da fofoca, da mentira, da calúnia, da difamação. E eu poderia passar horas aqui citando a lista para você. Ou seja, se alguém não parar para interromper esse ciclo. E como que interrompe esse ciclo? Só com a força da minha mente? Só com a força do meu conhecimento? Só com o meu intelecto? Não. A natureza adâmica não nos permite fazer isso. Nós não temos essa força, gente. Eu estou sempre falando aqui. Precisamos reconhecer que somos 100% dependentes de Deus. Sem Ele, nada somos. Sem Ele. Então essa precisa ser a mensagem central da nossa vida. Senhor, sem Ti eu nada sou. E reconheço isso. É por isso que eu peço a Tua ajuda, a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre a minha vida, para que eu consiga, Pai, ajudar aquela pessoa que me fez mal. Para que eu consiga liberar o perdão e não prejudicar ela. Para que eu consiga me livrar dos pensamentos de vingança. Para que eu consiga ir lá e fazer diferente. Não porque eu sou boa, mas porque o Senhor está na minha vida, no meu coração. Maior é o que está comigo do que o que está lá fora. É o que diz a palavra, maior é o que está conosco. Ou seja, eu preciso me apegar a Deus não só no dia mau, não só no dia de tragédia, não só no dia de dificuldade, mas eu preciso viver uma vida de caminhada com Deus. E nesse texto aqui que nós lemos, da mãe dos meninos, aqui dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, o que nos traz essa reflexão sobre isso que nós estamos falando, que é a mensagem que nos é transmitida aqui. Ou seja, que eu preciso dar o meu máximo, eu preciso servir, eu preciso, se eu quero ser maior, se eu quero ser grande no reino de Deus, como eu tinha falado agora sobre a cultura do mundo, ser contra a cultura. Nós, povo de Deus, nós que temos fé, nós que estamos buscando nos apegar com Deus. Se você chegou aqui, com certeza, as mensagens que nós temos transmitido aqui têm falado com você. Se você se inscreveu no canal, se não é inscrito, já quero convidar a se inscrever. Mas, se você está aqui com frequência comigo, com certeza você quer se conectar com Deus. Você quer estar nessa constante, nessa caminhada com Deus. Vamos falar assim? Você quer estar nessa caminhada com Deus. E estar na caminhada com Deus significa o quê? Significa ser contra
contra a cultura. O mundo tem uma cultura e eu preciso ser contra essa cultura. E o que seria ser contra essa cultura? Seria viver isso aqui. Dar de comer o meu inimigo que está com fome, dar de beber se ele tiver sede. Não me vingar, mas ir lá e servir. Ser grande no reino de Deus, ter uma vida transformada, sabe? Não é ter um bom discurso, não é falar, ai, eu sou muito crente, ou eu sou muita coisa, eu sou da igreja XYZ, eu sou da comunidade ABCD. Não, é eu demonstrar isso com as minhas ações, com as minhas atitudes. Isso prova que eu tenho o Espírito Santo. Isso prova que eu estou caminhando com Deus. Como eu estava aprendendo esses dias, que a gente tem na comunidade que faz parte, a gente chama de escola de discípulos. Então alguém falou lá na escola de discípulos, tem uma citação de um dos heróis da fé, que eu não vou lembrar o nome também, não sei se foi Agostinho, que falou nesse sentido de, se precisar, você usa as palavras. Ou seja, primeiro vem o seu testemunho, a sua vida cotidiana, as suas ações, né, as suas práticas. E aí, nisso as pessoas vão vendo que Cristo está sendo formado em você. E é isso que você está se tornando. Está se tornando o quê? Um discípulo. Um discípulo que não está preocupado no status de sentar à direita do Filho do Homem. Mas é um discípulo que está preocupado em dar bons frutos, em servir, em ter a vida transformada, em ser um contra a cultura. Porque o mundo já tem a sua cultura. Lá fora é assim, é um hashtag se vinga, hashtag vai lá e faz pior, hashtag vai lá e faz em dobro, hashtag paga o mal com o mal. Mas nós não, nós somos contra a cultura. E é para isso que Deus está chamando para você. É para isso que Deus te trouxe aqui nesse canal, para ouvir essa mensagem dessa manhã. Sejamos contra a cultura. Sejamos o que serve o nosso inimigo. Sejamos o que se doa. Sejamos aquele que está disposto a negar seus desejos, suas práticas adâmicas da sua natureza, para servir, para ter a mente de Cristo, para ser a natureza de Cristo. Tá bom? Se essa palavra falou com você, quero convidar você nesse momento a orar comigo. Vamos orar pela sua vida e por essa mensagem dessa manhã, né? Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, a Ti rendemos graça por essa palavra maravilhosa, qual o Senhor falou no nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos quantos me ouvem, onde essa pessoa estiver, em que momento ela estiver me ouvindo. Eu oro para que a mensagem que o Senhor falou essa manhã fique enraizada nos corações dessa pessoa, de cada uma dessas pessoas. Eu oro, ó Pai, para que essa pessoa tenha força de viver, de aplicar. Nós sabemos o quão desafiador é. Nós somos pecadores, falhos, frágeis, e às vezes somos vencidos pela nossa própria natureza, mas nos ajuda a vencer. Em Ti nós somos mais que vencedores, e é isso que nós cremos. É o que eu ministro nessa manhã, Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que me ouvem. Bênçãos, alegria, paz que excede todo entendimento, longanimidade, sabedoria, paciência, os frutos do Espírito, perdão. Senhor, sem Ti nós não conseguimos perdoar. Senhor, nós só queremos nos vingar, nós só queremos pagar o mal com o mal. Nos ajuda a ser contra a cultura, ó Pai. Nos ajuda a viver tudo que nós temos aprendido aqui, meu Deus. Se alguém que está me assistindo nesse momento está desesperado, ansioso, angustiado, aflito, precisando de uma resposta, de uma saída, de uma alternativa do Senhor, de uma porta de escape, nós oramos nesse momento para que o Senhor apresse em livrar o Teu povo. Eu oro por todos quantos deixaram aqui seus pedidos de oração, seja no chat, nos comentários. Eu oro para que essa pessoa seja guardada, livrada pela mão poderosa do Senhor. Eu oro para que o Senhor atenta para o seu pedido, a sua necessidade individual. Espírito Santo de Deus, nos dá uma semana incrível, abençoada na Tua presença. Direciona os nossos passos, nos ensina a caminhar com Deus, nos ensina a orar, nos ensina a meditar na Tua palavra com frequência, a viver, a colocar em prática. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e maturidade, ó Pai. E nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã, espero você lá no meu Instagram também, que eu vou deixar salvo aqui nos comentários, tá? Para você ficar a par aí do lançamento do livro, vai ser de grande valia, vai ser bênção para sua vida, tá? Eu espero você amanhã às 6h01 da manhã. Um beijo, até lá.